Boa tarde, galerinha do Suco Decora, que é a Agnes Flor. E hoje eu vou passar para vocês algumas suculentas prolíferas. O que significa prolífera? Prolífera vem do verbo proliferar, o mesmo que reproduz. Propaga, gera, reproduz, espalha e multiplica. Quer dizer, nada mais é do que no nosso popular, planta parideira, tá? Vou trazer algumas aqui para vocês. Roda a vinheta! Então eu vou ter aqui Cederveria Mayalen. Ela é uma planta assim lindíssima. Gente, eu sou suspeita para falar de lindíssima, né? Porque eu adoro suculenta, então. Mas assim, eu acho ela muito, muito fofa. Dessa Cederveria aqui eu ganhei de uma amiga 2 mudinhas no ano de 2018. Começo do ano de 2018. Olha o tanto de mudas que tem. Tá? Olha, ela já tá precisando de um novo vaso, apesar de que eu sempre falo pra vocês que eu gosto de vaso mais ou menos assim, mas como eu coloco ela no muro, dessa forma, né, ela acaba quebrando essas folhinhas aqui atrás, então eu preciso de um espaço para elas aqui. Pode ser um outro vaso meia lua, porém um vasinho maior. Essa aqui é bem prolífera, ela prolifera tanto de galhos, né, que vão nascendo na roseta. Olha, esse aqui tá até com raiz, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui tá até com raiz. E também ela prolifera por decapitação. Se eu decapitar a cabeça dela, colocar num outro vasinho e deixar só o caulezinho aqui, vai nascer mudas no caule. E também por estaquia de folhas, tá? Quando você corta a folhinha e põe em cima da terra. Ela é maravilhosa para você fazer arranjos e ela prolifera super bem. Vamos falar agora da Graptoveria Douglas Hutch, tá? Linda, muito parecida com a Graptopétalum paraguaiense. Se eu não me engano é Graptopétalum paraguaiense. Muito parecida. Eu confundo um pouco os nomes, viu, pessoal? Graptopétalo, Graptocedum. Eu confundo, mas eu acho que é Graptopétalo paraguaiense. Muito parecida. Porém, folhas mais longas, rosadas, né? No inverno fica mais rosa ainda. Quando for época de inverno, eu vou mostrar ela pra vocês verem como ela fica aqui na minha laje. Aqui bate bastante vento, ela fica bem rosa. Também, eu tinha 2 rosetas dela, e o que aconteceu? Essas rosetas pegaram um fungo bravo, o olho negro, e assim, não teve como. Eu apliquei o Cercobin, que é um fungicida que a galera usa aí bastante, e não teve jeito, ela morreu. E aí ela me deixou o que? As folhinhas, né? Porque apodreceu o caule, ficou as folhas. As folhas, graças a Deus, não estavam podres. Porque muitas vezes a folha, quando o caule apodrece, as folhas já estão todas contaminadas por aquele fungo, né? No caso dela, não estavam. Então aí eu fiquei com as folhinhas, coloquei as folhinhas na terra. E aí brotaram essas 4 rosetas aqui. 1, 2, 3, 4. As outras que vocês estão vendo são todas filhas delas, que estão por baixo, ó. Também é um vaso que já tem que ser trocado. Acho que todos os vasos que eu vou mostrar hoje já tem que ser trocado. Mas eu não vou fazer essa troca agora. Eu vou esperar o outono e inverno, porque agora elas vão entrar em dormência mesmo. E no período de outono e inverno elas não têm um crescimento assim muito grande. Então dá para aguentar tranquilo até a próxima estação. Quando tiver para entrar na primavera, eu troco esses vasos. A próxima que eu vou falar é a Echeveria secunda. Ela é parecida com a glauca, com a púmila,
Com a imbricata até que não, que a imbricata tem as folhas bem espaçadas, né? Bem maior. Mas ela parece muito com a glauca e com a púmila. E tem também, acho que a peacock, se eu não me engano. Não consigo diferenciar muito bem elas. A única que eu diferencio bem é a glauca, porque a glauca é uma roseta arredondada, né? Ela não é pontiaguda. A secunda, no inverno, ela fica com um tom rosa lindo. Só que a secunda, vocês podem ver que ela tem as folhas mais longas, ó. Aqui eu vou falar sobre a glauca também. A glauca, olha, é arredondada, mas elas têm quase o mesmo tom, né, de cor. Porém, a glauca que eu tenho, ela fica só com as pontinhas rosadas. Essa aqui, ela fica bem rosa aqui mesmo. Eu vou ver se eu acho nos meus arquivos foto dela no período de inverno da secunda. E ela é uma planta assim, no caule, ela dá muitos e muitos e muitos brotos. Não precisa nem fazer a decapitação, porque tem pessoas que fazem decapitação para conseguir mudas, né? No caso dela, não há essa necessidade. Essa aqui também era somente essa roseta quando eu comprei. E todas as outras são filhas que eu fui tirando, fui replantando, cortando do caule, replantando, e aí o vaso ficou assim, desse jeito. E agora as filhas já estão também com várias mudas por baixo dela, entre elas, então também está na hora de troca de vasos. Vamos falar agora da Echeveria Avalon. Linda, né? É uma suculenta, nem falei do porte das outras, depois eu vou recapitular para vocês saberem que eu gosto de passar isso. É uma suculenta de porte pequeno a médio, tá? Ó, ela não cresce muito. Ela fica bem avermelhadinha no inverno e ela é bem prolífera. Ó, eram duas rosetas. Essas aqui são todas filhas dessa aqui, que ainda tá pequenininha, porque ela estava com nematóide, aí eu tratei, e aí eu cortei todas essas que estavam em volta dela, sugando a energia, e replantei aqui. Essa e essa aqui já são filhas dela. Aqui eu tenho mais, embaixo. Aqui atrás eu tenho mais filhas, e essa aqui eu vou ter que trocar também, por causa do que eu falei pra vocês, quando eu encaixo o vaso na parede, a parte de trás acaba machucando. Muito, muito prolífera. Magnífica. Vamos colocar aqui. Aqui eu tenho a Echeveria glauca, que eu já tinha comentado dela um pouco antes, referente à secunda. Pode notar que as folhas dela são mais arredondadas, né? Ela também, igualmente a secunda, dá mudas no caule. Nunca tem mudas por folha, mas as folhinhas são mais finas, então creio que não vá para frente. Se alguém aí já tentou e deu certo, pode postar nos comentários aí, tá, pessoal? Eu nunca tentei, por isso que eu não vou falar para vocês que dá ou não certo por folhas, mas por cortar a cabeça, deixar o caule ou nascer mudas no caule, ela é maravilhosa. Essa daqui, na realidade, são filhas de uma outra que tá com o caule lotado de mudas já. Já tirei essas e ela tá com o caule de novo cheio de mudas. Depois eu vou mostrar, num outro vídeo eu mostro ela pra vocês, ok? Aí a glauca, aqui vamos falar da Letícia. Sadeveria Letícia. Essa aqui é a glauca, gente, ela fica bem grandona, tá? É uma suculenta de porte médio para grande, ela fica bem grandona. Essa aqui é a Sadeveria Letícia. Uma amiga minha do coração, maravilhosa, me deu duas mudinhas. Duas mudinhas dessa Letícia. Ela me deu no ano de 2017, final do ano de 2017. Mais ou menos para outubro ela me deu. E olha como tá esse vaso, gente. Olha. Ela dá muita muda, dá muito bracinhos, como a gente fala, né? Que é como se formasse uns galinhos. A propagação dela é assim. Também se dá se eu cortar a cabeça por poda, e aí no caule nasce, e também se dá por folhas.
ela é muito fácil, ela é muito prolífera, magnífica. No inverno ela fica bem avermelhadas mesmo. Vou ver se eu consigo alguma foto dela da internet, porque as minhas aqui, no período que era para elas ficarem avermelhadas, elas estavam fungadas, e aí acabou que não acontece o estresse na planta por ela estar doente. Eu creio que seja isso. No inverno passado a minha não ficou tão vermelha, mas eu tenho de amigas minhas e algumas fotos na internet que elas estão bem vermelhas no período de inverno. Bom, vamos falar agora da Echeveria Paula, também maravilhosa, amo de paixão. Já dei dela várias mudas para as minhas amigas e já vendi também algumas. É difícil vender, mas quando se tem muito, às vezes eu vendo, viu, pessoal? Aqui atrás, olha, ela já tá cheia de mudinha, olha. Ela é uma suculenta de pequena para média. Ela tem uma leve penugem nas folhinhas dela. Acho que não vai dar pra ver, mas ela tem uns pelinhos. Quem tem ela sabe do que eu tô falando, meia áspera, com os pelinhos. Ela dá bastante mudas e também é fácil a propagação por folhas. Muito fácil a propagação dela por folhas. Igualmente, acho que todas essas que eu tô falando, tirando a glauca e a secunda, quase todas as outras são fáceis para propagar por folhas também. A próxima é a Graptopétalum macdougallii. Vou colocar o nome dela depois aí para vocês. Essa bichinha aqui, olha que linda. Ela se esparrama. Ela vai se esparramando, ela parece um carpetezinho. E fora ela se esparramar, né? Que ela vai dando mudas por debaixo, do lado, no meio. Ela dá esses bracinhos aqui, ó. E aí esses bracinhos, se eles estiverem rente com a terra, eles já criam raízes e fixam. Ou senão você corta e enfia na terra, que são novas mudas. Ela é bem prolífera e são rosetas pequenas, tá? Pelo menos aqui comigo, eu já cheguei a ver dela média. Mas aqui comigo, pela incidência solar que ela toma, ela não passa desse tamanho aqui, vamos dizer. Elas, pra mim, são sempre rosetas pequenas. Já vi delas maior, mas é quando tem incidência, eu creio que uma incidência menor solar. Porque as suculentas, que eu já comentei com vocês em outro vídeo, quanto mais sol elas tomam, mais compactas elas ficam, né? Ficam mais fechadas, demoram mais tempo para crescer. E muitas vezes elas ficam menores, sim. No caso dessa, as minhas que eu tenho dessa não passam desse tamanho. Aqui a próxima, Echeveria prolífica. Que aí a prolífica, muitas pessoas chamam ela de prolífera, outras pessoas chamam ela de prolífica. Eu chamo ela de prolífica. Porque essa é uma suculenta assim que você não precisa nem se dar o trabalho de cortar, de tirar do meio quando nasce, nada. É só as folhinhas que caem, você deixar elas por cima da terra, as folhinhas já brotam, já enraizam. Quando você vê, já tem uma colônia de prolífera. E vou falar da última, que é essa daqui. Graptopétalum supremo. Essa me veio uma mudinha de uma amiga, outra mudinha de outra amiga. E aí ela foi se espalhando. Também vai dando braços, ó. Olha. E aí você vem e corta, né? Esse braço enfia na terra, se quiser, senão você deixa assim mesmo. E as folhas dela, gente, as folhas dela, assim, se reproduzem, assim, o aproveitamento é 100% das folhas desse Graptopétalum supremo. Dela, eu acho da Melaco também, assim, muito difícil você perder folha da Melaco, ela é ótima para produção. Mayalen, que eu já falei, Letícia, são folhas prolíficas, são folhas assim, que é um aproveitamento de 100%. Muito difícil você perder alguma folha dela. E ela se espalhou, deu várias aqui, já que é uma floreira aparentemente pequena. E eu já tenho dela
fora algumas que eu já fiz troca e dei para as amigas, eu tenho dela e mais 2 vasos de arranjos meus. E esses 2 vasos também já estão assim, uma, mas com várias em volta já, com várias filhas. Então, são essas, eu acho que o vídeo já ficou bem longo, bem extenso, mas assim, são essas as suculentas. Esse é o primeiro vídeo de suculentas prolíferas que eu vou fazer, porque eu tenho outras que eu quero mostrar para vocês saberem. São plantas assim que vocês vão ver que logo vão encher a floreira de vocês, o vaso de vocês, ou o jardim, né, que seja. E no próximo vídeo eu vou falar de suculentas de fácil cultivo, tá, pessoal? Suculentas assim que, para quem tá começando, vê elas no garden, compra, porque são suculentas assim mais resistentes, vamos se dizer. E aí vai ser mais fácil para vocês ir treinando nelas, para quando virem as mais difíceis, tá? Beijos no coração de vocês, muito obrigado pelos likes, pelos compartilhamentos, pelas inscrições. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Pessoal, inscreva-se no canal, deixe seu like e clique no sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Até mais.